Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, tá ok? Hoje nós estamos começando a nossa série em 2 Timóteo. Pega a sua Bíblia, vamos avançar. Segunda Timóteo, nós terminamos a nossa série em 1 Pedro e interessante que a gente acaba seguindo o mesmo contexto histórico, né? A carta de Pedro, provavelmente no ano 63, depois de Cristo, antes do incêndio criminoso de Nero, uma grande parte da cidade de Roma. Foram 8 dias que a cidade estava em chamas, ininterruptamente. Uma grande perseguição aos cristãos foi provocada a partir disso, eles foram culpados e muitos líderes foram presos. Um deles, o apóstolo Paulo. Ele já estava, primeiramente, Atos 28 termina com Paulo preso numa casa, pregando sem impedimento algum. O livro de Atos é um livro interessantíssimo, porque a última expressão de Atos é sem impedimento algum. Se você for lá na sua Bíblia agora, você vai ter sem impedimento algum. Paulo estava preso, mas a palavra estava solta. Nessa prisão domiciliar, Paulo vai escrever algumas cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as chamadas epístolas da prisão. Depois, tudo leva a crer que Paulo foi solto e teve aí um tempo em que ele visitou alguns lugares, possivelmente teria ido à Espanha, e passou por Troade e tantos outros lugares, igrejas que ele havia plantado, Mileto, e a perseguição ficou tão acirrada que prenderam-no novamente. E aí ele já foi para o calabouço, para a chamada prisão Mamertina, lá na cidade de Roma. Até hoje existe esse lugar para visitação, mas é pouco visitada. A cela onde Paulo esteve preso é um dos lugares menos visitados em Roma. Não é? Você sabe, imagina por quê, né? Um lugar horrível, né? E Paulo ali passou alguns anos sozinho. Charles Swindoll vai dizer no seu livro Paulo, né? Herói, aquela série Heróis da Fé. Ele vai dizer: abandonado, acorrentado, mas ainda destemido. Paulo permaneceu forte até o último dia de sua vida. Ele escreveu com o mais profundo sentimento, referindo-se a 2 Timóteo, né? Desde a sua terna saudação até a sua despedida, caracteristicamente graciosa. 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, escrito já na prisão. Né? O interregno, o intervalo da primeira para a segunda é questão de meses. Possivelmente Lucas foi quem tinha acesso à prisão e levou essa carta e entregou pessoalmente a Timóteo, que era um jovem de 30 a 35 anos, pastor da igreja em Éfeso. Um jovem, pelo que tudo indica, muito tímido, uma fé firme, mas ele, como muitos de nós, estava pensando em desistir. Estava pensando em abandonar, em deixar morrer o chamado. E aí Paulo escreve essa segunda carta para animar, encorajar aquele jovem. Por isso que o tema da série de mensagens é: serei fiel ao meu Jesus. A grande ideia da carta de 2 Timóteo é que o sofrimento, por conta da fidelidade
ao Evangelho é premiado pela preservação do obreiro fiel e a sua recompensa na vinda do Senhor Jesus. É uma carta muito honesta. Paulo não doura a pílula, ele não inventa. O evangelho da prosperidade, amados, não existe na Bíblia. Paulo jamais pregaria tal indecência. Nessa carta ele fala de sofrimento. A chave para você entender 2 Timóteo é 2 Timóteo 4, 17 e 18, né? Eu entendo que é o coração da carta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada, e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É emocionante essa carta, porque ela é dividida de maneira muito simples. Além da saudação, 1 e 2, e as despedidas, 4, 9 a 22, eu entendo que são duas porções. De 1, 3 a 2, 26, Paulo diz a Timóteo, seja forte. E 3, 14 a 4, 5, Paulo diz, sofre as aflições. Sofre as aflições. Nós vamos ler o texto então de 2 Timóteo 1, de 1 até o verso 14. É a nossa primeira mensagem. E vai ter esse tema aí que é uma chamada, né, para todos nós. Preste atenção. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como servir os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, lembro-me de que despertes o dom que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a mortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus, e guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Eu quero insistir com você que você mentalize uma coisa, preste atenção aqui. É uma carta de uma prisão. É um velho prisioneiro.
Paulo nem tinha tanta idade assim, mas ele já estava alquebrado, era muito sofrimento. E ali então ele resolve escrever a um jovem pastor, como que, vou usar uma figura dos Jogos Olímpicos, como se ele estivesse passando o bastão, né? É um velho obreiro cansado, sabendo de que ele iria morrer dentro de algum tempo. Ele resolve então deixar o legado, deixar a sua influência para alguém da nova geração. Olhe para mim, amados, uma lástima que nós temos no nosso tempo é de que nós temos poucos obreiros veteranos que têm essa visão de, depois de algum tempo, pararem, mas antes de pararem, investirem em alguém novo que está chegando. Investir no treinamento de novos obreiros, de novos líderes. Isso começa a mudar. Estive na Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio de Janeiro e vi isso. Vi pastores veteranos junto com pastores mais novos. Tive o privilégio de ser eleito para ocupar uma das secretarias, mesa diretora, e junto comigo tem jovens pastores e pastores já veteranos, um influenciando o outro. Tanto é que o tema do nosso congresso ano que vem, querendo Deus, seria esse ano, a pandemia não deixou, vamos ver se vai ser o ano que vem, é convergência. Dá para caminhar juntos. Paulo está fazendo isso, ele está estendendo a mão para um jovem pastor, dizendo: olha, confie, avance, prossiga. A grande ideia desta passagem, amados, eu peguei carona com Hudson Taylor, grande missionário à China. E eu quero ler junto com você, porque essa frase é muito impactante e resume, ao meu ver, o propósito do texto. Vamos juntos? Confie nisso, bem forte. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Isso é impactante, amados. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Às vezes a gente ouve algumas coisas tão absurdas, né? Do tipo assim: olha, agora eu quero ver como é que a igreja vai se virar sem mim. Ela vai até melhorar. Não é? Eu sei que nessa pandemia a gente, que é pastor, a gente está fazendo conta, não é? Voltaram 40, 50, 60, eu mesmo fiz conta, né? E a gente vive fazendo, mas amados, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. A gente precisa confiar. A obra é dele. A estrutura desse texto é simples. 1 a 5, Paulo está recordando. Ele está investindo com afeto em Timóteo, recordando dele. Então ele vai usar: olha, eu me lembro de você, eu me recordo de você. Timóteo havia sido um jovem convertido na sua primeira viagem missionária, e logo na segunda viagem missionária, quando Paulo passa, saindo de Listra, ele encontra ali um discípulo de nome Timóteo. Seu pai era grego e sua mãe era judia. E ele resolve chamar esse menino para caminhar com ele. E olha que Paulo já havia abandonado João Marcos no meio do caminho, dizendo o seguinte: João Marcos me abandonou. Barnabé teve compaixão de João Marcos, chama ele para caminhar consigo. Depois João Marcos vai se tornar um grande homem de Deus. O escritor do Evangelho de Marcos, por exemplo, é ele, um dos pastores da igreja de Roma, possivelmente. E Paulo resolve investir em outro jovem, Timóteo. Então ele recorda. E a segunda porção dos versos 6 a 14, Paulo faz recomendações a Timóteo.
E olhe para mim, amados, Calvino vai estar dizendo isso também. Mesmo que essa carta seja uma carta voltada a um jovem pastor, tem implicações e verdades para a igreja de Jesus. Então eu não quero que você venha nos cultos de quinta dizendo o seguinte: poxa, mas meu nome não é Timóteo. Que seja, nesses meses em que eu estiver expondo Timóteo, que você seja um Timóteo. Linalvo Timóteo, Gisele Timóteo, Agnaldo Timóteo. Não, Agnaldo não tem, né? Senão seria um Agnaldo Timóteo, né? Todos nós estaremos nos identificando com aquilo que Paulo tem a nos dizer como igreja neste tempo, que disse ao jovem Timóteo. Recordando, versos 1 a 5, compare as saudações das duas cartas, é muito interessante isso, né? Rapidamente. 1 Timóteo 1 e 2, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Ponto. Olha a saudação da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Existem várias semelhanças, mas o que nos chama a atenção é essa relação filial estabelecida, não é? A primeira carta, Paulo saúda como meu verdadeiro filho. A segunda carta, como meu amado filho. Na primeira carta, capítulo 1, verso 18, dirijo essa orientação a ti, meu filho, Timóteo. Né? Há essa deferência aqui. Na segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa carta, segunda carta de Timóteo, é muito especial na minha história também. Há 26 anos atrás, no dia 30 de abril de 1994, eu estava sendo consagrado ao ministério pastoral na primeira igreja batista em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Obviamente, minha mãe estava lá, Débora também, estávamos namorando. E pastor Marcos Vieira Monteiro, hoje pastor da primeira igreja batista em Fortaleza, ainda tenho contato com ele semanalmente, pregou em 2 Timóteo 2, de 1 em diante, e ele se voltou para mim naquele concílio, naquele culto, dizendo: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo usa uma expressão aqui em 2 Timóteo muito interessante, chamada promessa da vida, né? Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha para mim, amado, só alguém que é crente mesmo pode falar em promessa da vida, acorrentado os pés, acorrentado as mãos, um lugar insalubre, cheio de ratos. Ele estava todo cabeludo, barbudo. Quem já assistiu esse filme, Paulo, o Apóstolo de Cristo? É esse o tema do filme mesmo, o título? Ou Paulo, o Apóstolo, alguma coisa nesse sentido. Vale a pena assistir este filme, tá ok? Demonstra de maneira assim, muito vívida o contexto da prisão mamertina em Roma, onde Paulo esteve preso. Somente alguém convertido pode falar de promessa da vida num lugar de morte. Meu queridão, minha queridona, quando você tem experiências com o Senhor, quando você está envolvido com a obra de Deus, você pode estar em direção à morte, mas você tem olhos para a promessa da vida. A promessa da vida. Você não fica...
Em nenhum momento da segunda carta de Timóteo, Paulo está reclamando da vida. Nenhum momento. Muito pelo contrário. Ele está lúcido. Sua mente está arguta. Paulo, amados, foi um gigante que morreu. Ele caiu de pé. Paulo morreu vivo. Morreu consciente de que o seu combate foi combatido, sua carreira foi corrida e sua fé foi guardada. Ah, gente, não é como tanta gente hoje que por muito menos está desistindo de caminhar com o Senhor. Por muito menos está abandonando, amados, a caminhada. Por muito menos está desistindo. Nossa igreja viveu isso também. Membros que desistiram, que abandonaram. A gente tenta contato de um jeito. No Leandro não tem disso, mas aqui some, Eduardo. A gente nunca mais vê. A gente sabe que existe, mas a gente nunca mais vê. Mas Paulo não, Paulo estava firme, por conta da promessa da vida. Eu disse que Paulo se encontrou com Timóteo em 16:1, Atos 16:1, né? Era um certo discípulo por nome Timóteo. Timóteo foi muito ativo, Timóteo está presente no contexto de várias cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele está ativo ali. A carta aos Colossenses, ele está ativo. Carta em 2 Coríntios também, ele está ativo. Enfim, ele está ativo no ministério. Paulo confiava muito naquele jovem. Ele mandava para ajudar igrejas, comunicar problemas que surgiam entre os convertidos. Quando Paulo saiu da Macedônia, Timóteo e Silas permaneceram. Várias vezes Timóteo ia e voltava, ajudando nesse trabalho. Um outro detalhe também que eu li, fiz questão de ler, é de que quando Timóteo foi convertido, ali por ocasião, Paulo visitando a cidade de Listra, lá Paulo foi perseguido, quase morreu. E Timóteo, mesmo num contexto de perseguição, ele disse, não, eu vou ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus, amados, naquele tempo, era assinar uma sentença de morte. Por isso que tem comentarista, pastor, que prega assim, Timóteo era fraco, era medroso. Medroso não resolve ser discípulo no contexto de morte, de perseguição. Ele tinha uma personalidade, tudo leva a crer, introspectiva, um sujeito recatado. E que estava nessa ocasião aqui, possivelmente no ano 67, pensando em desistir. Ora, era muito fácil de compreender isso. Paulo, o herói da fé, está preso. Timóteo provavelmente não conseguiu visitar a Paulo na prisão. Tudo leva a crer que apenas um discípulo conseguiu ter acesso, Lucas, porque ele era médico e tinha influências ali na corte. É uma possibilidade, tá ok? Mas os outros discípulos não podiam. Timóteo, quando recebe essa carta, eu tenho para mim, amados, que essa carta o abalou profundamente, sobretudo aqui. Quando, versículo 3, ele vai dizer, dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Amados, Paulo está dizendo, Timóteo, eu vivo orando por você. O que você sente quando alguém, um pastor, um diácono aqui da igreja, um líder da igreja, manda uma mensagem, liga para você ou encontra você na rua e fala o seguinte, eu tenho orado por você. O que você sente? Não é um ânimo, José? Eu tenho orado por você. Paulo manda esta carta dizendo para Timóteo, Timóteo, eu sirvo ao Senhor com consciência limpa. Depois você vai em Atos 24:16, Paulo também fala sobre consciência sem ofensa, né? Eu tenho uma consciência limpa que, assim como servir os meus antepassados, os primeiros pastores, líderes, homens de Deus, eu menciono sempre em minhas súplicas a sua vida.
Eu me lembro, Juliana, do impacto da intercessão, algo que nós precisamos aprender tanto, amados. Nós, como batistas, precisamos aprender tanto. O impacto, João Batista, da intercessão. Intercessão não é aquela oraçãozinha que você faz antes de comer. Faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém. Não é aquela coisa de também você se ajoelhar para orar e quando acorda já é o dia seguinte. Não, não. Intercessão é guerra. Intercessão, amados, é rebelião contra o status quo. É luta com Deus. Uma irmã, amados, paraibana, chamada Durvalina Bezerra, disse num livraço chamado A Missão de Interceder. E repetindo a frase do Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ler. Inclusive a Durvalina foi uma das mentoras do Jonas Madureira, não é? Que fez o seminário Betel brasileiro, que é fundado pela Durvalina. Tem em Campo Grande, seminário Betel brasileiro. Ela disse, o intercessor não é aquele santo que se enclausura para orar, alheio à realidade. Ele é aquele que se coloca na torre de vigia, Abacuque 2:1. Ele está no lugar secreto de oração, mas atento ao progresso tecnológico, aos acordos de paz entre as nações, à atuação dos governantes para reduzir a fome e a miséria, aos programas de desarmamento, à luta contra a corrupção. Está atento porque conhece seu Deus e pode identificar as marcas da atuação divina, por exemplo, se ele traz ruína como expressão de sua justiça sobre as nações opressoras, como no caso do Egito, quando os próprios magos confessaram, isto é dedo de Deus. Você lembra? Êxodo 8:19. Deus também abençoa e faz prosperar as nações como o reino da Babilônia, quando seu rei reconheceu que o Altíssimo reina, Daniel 4:26 e 32. Nosso Deus julga e redime as nações. E a irmã Durvalina termina dizendo, assim, o intercessor deve ser um bom observador, pois, tome nota, oração consiste de atenção. A qualidade da atenção conta na qualidade da oração. Então Paulo dizia, Timóteo, eu tenho intercedido por você, eu tenho lembrado de você nas minhas súplicas noite e dia. E Paulo vai prosseguir, versículo 4, dizendo o seguinte, eu recordo das tuas lágrimas, eu desejo muito te ver para encher-me de alegria. Timóteo tinha uma personalidade introspectiva, como eu disse, e era, pelo visto, muito emotivo. Então Paulo diz assim, o J.B. Phillips fez a paráfrase dele assim, tenho grande vontade de vê-lo, pois não posso esquecer o quanto você se emocionou quando o deixei, e tê-lo novamente comigo seria minha maior alegria. Nós precisamos, amados e amadas, regar as nossas orações com as nossas lágrimas. Está faltando lágrimas. O Salmo 126, versículo 5 diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Uma outra recordação também que o apóstolo Paulo tem em relação a Timóteo, diz no versículo 5, também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Fé sincera. Essa fé sincera, Paulo percebe que Timóteo havia herdado. Foi fruto de uma amamentação espiritual. Calvino comenta com muita propriedade que Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. A fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu tenho certeza que também habita em ti. Isso me faz lembrar 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente
como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse impacto da vida com Deus de uma avó, que passa para a filha e que passa para o filho, e que a despeito de Timóteo ter vindo de um lar misto, porque o seu pai era grego, possivelmente não era convertido, sua mãe judia convertida, a despeito disso, a sua mãe, com todas as dificuldades, conseguiu manter piedade, manter espiritualidade, manter vida com Deus, unção, numa espécie de amamentação espiritual. Isso é tão verdade que ainda na segunda carta, capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E no original grego, meninice aqui é bebê. Desde a idade lactente, desde a idade de bebê, de recém-nascido, Timóteo já sabia as sagradas escrituras. Como é que é isso? Eu não sei, amados, eu sei que a palavra de Deus diz que é possível e que os pais precisam estar atentos a isso. Amados, são tantas verdades que eu preciso compartilhar nessas próximas recomendações, que eu vou continuar esta mensagem na próxima quinta-feira, para que eu não faça correndo agora, porque são 5 recomendações muito poderosas. Então eu vou ficar só nas recordações. E eu quero fazer algumas aplicações próprias para essas recordações. Tá ok? Então vou bagunçar aqui a estrutura, João, mas você só vai para algumas das aplicações que eu quero me ater nesses 5 minutos, e eu vou ficar por aqui, para a gente poder dar um conteúdo que é possível a gente ir para casa e administrar. Eu quero lhes falar, como primeira aplicação, de que nós precisamos viver na obra de Deus essa relação de paternidade espiritual. Nós temos muitos filhos e poucos pais na igreja de Jesus. Que o Senhor nos traga um avivamento. Eu quero muito que você entenda isso. Nós temos muitos filhos, tem muita gente aqui que veio para Jesus, mas não foi adotada por ninguém aqui. Nós estamos vivendo uma falta de referência, amados, de pais espirituais. E antes das irmãs ficarem assim, poxa, mas pais, mães também. Paulo, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2, 5 a 7, ele vai dizer, olha, eu fui brando, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Então a metáfora vale para pais e vale para mães também. Nós precisamos de um avivamento, amados. Paulo chama Timóteo de meu filho. Depois ele vai chamar Tito de meu filho. Não podemos conceber, amados, nós temos irmãos aqui de nossa igreja com 10, com 15, com 20, com 30 anos de evangelho, e que não tem caminhado junto com alguém que está chegando agora. As pessoas vêm e elas conhecem o evangelho, ouvem a mensagem, mas não são acompanhadas, não são cuidadas. E Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, você é meu filho amado, você é o meu verdadeiro filho. Em outras palavras, amados, todo Paulo precisa ter um Timóteo. Todo Timóteo precisa ter um Paulo. Quem é a sua referência na caminhada? Primeira pergunta. E segundo,
a quem ou com quem você está compartilhando a sua influência. Consegue compreender isso? Não dá para a gente ficar só com a gente. Vida cristã, amados, tem que ser uma vida de relacionamento. E a gente vai se perdendo ao longo do tempo. E eu acredito que essa pandemia tem dispersado muita gente que não tinha raízes na igreja, no Evangelho. Nós precisamos, amados, ser como Raquel: dá-me filho, senão eu morro. Nós precisamos falar como o apóstolo Paulo, amados, disse, e é um texto assim tão valioso da palavra de Deus, que eu fiquei assim encantado. Ele vai dizer aos 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 em diante: por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 15, ainda do capítulo 4 de 1 Coríntios. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Se você está compreendendo isso, diga amém. Essa coisa de gerar filhos espirituais. Paulo vai compartilhar também dessa fala aos Gálatas, capítulo 4, versos 19 e 20. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de estar agora, ou agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois eu estou perplexo ao vosso respeito. Eu sei, amados, que nós precisamos realmente de mais tempo para desenvolver essa questão de paternidade espiritual na igreja. Pessoas que a gente precisa influenciar e nós precisamos ser influenciados por outros. E esse sistema, que o João Marcos pode dar um clique aí, nossos lares precisam ser as bases de amamentação para as futuras gerações de cristãos. Nossas crianças têm ficado tempo demais longe do convívio da igreja de Jesus. Eu creio, amados, para terminar, que essa pandemia fez com que os pais voltassem a ser pais. E eles ficaram assustados com isso. Poxa, pastor, agora eu estou tendo até que cuidar dos meus filhos. Eu estou tendo até que ajudar meus filhos no dever da escola, mas antes não precisava. Eu estou tendo até que acompanhar se meu filho está se alimentando direito ou não, com quem que ele está falando no celular. Eu estou estressada. Eu estou estressado. Amados, os nossos lares precisam ser as bases de alimentação ou de amamentação para as futuras gerações, amados, de cristãos. Não adianta. Uma igreja avivada é aquela que tem crianças avivadas pelos pais. Quer ver? Mateus capítulo 19, é trazido a Jesus alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e os discípulos repreendiam. E aí Jesus disse o quê? Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deixa vir as crianças.
quando nós autorizarmos aqui a EBD presencial, deixa vir as crianças. Ah, pastor, mas está perigoso, não está um ambiente certo ainda não. Nunca vai estar certo, nunca vai estar bom. Eu estava conversando ali com o Manel, com o Léo. Não dá, se a gente ficar esperando, vai poder quando? Traz o seu filho, vem aqui para a EBD, 5, 6 crianças por sala. Ah, pastor, mas e se vir muito? A gente bota as crianças aqui, distribui aqui, a gente... Enfim, eu quero ter o santo problema, a santa preocupação de ver essa igreja avivada, querendo voltar aos cultos e a gente tendo que se virar. O que eu não posso admitir, amados, são os pais, me perdoe a expressão, vamos lá, se acovardando de assumirem protagonismo na educação espiritual dos seus filhos. A igreja está aqui para somar. Para somar. Se você acha que deixar o seu filho assistindo Peppa, Galinha Pintadinha, no horário do culto, para entreter, é preparar uma futura geração de cristãos, fique em casa. Mas se você acredita que a palavra de Deus que a gente tem aqui no púlpito e nas salas é o alimento que precisamos para nos manter firmes diante dos desafios de um mundo em crise, se assome a nós e vamos encher de Bíblia cada membro da nossa família. Pode vir. Ah, pastor, o senhor garante? Eu garanto que vai ter Bíblia, segurança, aquilo que a gente pode fazer. Vai acontecer algo? Todos nós estamos... No mundo tereis aflições. Mas, amados, não dá para a igreja continuar na defensiva, mesquinha, precisamos receber migalhas do poder público e de políticos interesseiros. Está na hora da igreja assumir a sua postura na história. Nós só precisamos de um livro. E temos. Que o avivamento do Senhor chegue até nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado por esta mensagem que começamos. Teremos a outra parte na quinta-feira. Obrigado porque a gente precisa, ó Pai, do fogo do Espírito Santo de Deus. Para a gente se manter. O tempo é difícil. Não é fácil não, Deus. Seria cômodo se a gente estivesse em casa, no tudo online, tudo tranquilo. Mas nós queremos, ó Pai, ir para as ruas. Nós queremos encarar a situação, o contexto adverso, complicado, desafiador, mas nós não vamos parar. Nós temos uma influência a deixar neste mundo. Por favor, Deus, seja conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares, protegidos pelas tuas bondosas mãos, possamos dar continuidade às nossas demandas. Ajuda-nos a resolvermos algumas questões que temos. Nos ajude. Se conosco, Deus. E, por favor, sejamos a resposta que o mundo precisa para este tempo. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, amados. Uma oração silenciosa. Estamos encerrados o nosso tempo de culto ao Senhor. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua estada também conosco pela internet. Mas vamos orar e vamos participar
aquilo que Deus está fazendo entre nós.